Mateus capítulo de número 7, eu quero ler com você a partir do verso de número 15, por favor. Diz assim: Mateus 7, verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles veem a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Curva a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, a tua palavra é viva e também eficaz. Ela é lâmpada para os nossos pés e também luz para os nossos caminhos. Ela é como uma espada de dois gumes, a ponto de tocar a nossa vida. Obrigado, Espírito Santo, pelo privilégio que temos de poder abrir a tua palavra nessa manhã e nos deleitarmos. Que nenhuma dispersão, seja por uma rede social ou por uma preocupação, nos tire desse lugar de ouvir a tua voz nessa manhã. A minha oração é que o Senhor traga discernimento à tua igreja, para juntos ouvirmos a tua voz. Desde já devolvemos somente a ti, Jesus, toda a honra e toda a glória dessa palavra, dessa manhã e de toda a nossa vida. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém. Frutos que permanecem é o tema dessa palavra. Bom, me permita trazer uma introdução do Sermão do Monte, aonde esse texto está. Você sabe muito bem que o evangelho é de Mateus, mas o sermão é de Jesus, que faz desse sermão ainda mais especial e peculiar. Jesus está rasgando o seu coração diante dos seus discípulos e também para aqueles que queriam se tornar um. O Sermão do Monte é uma régua colocada, é o crivo da ética cristã, que estabelece os princípios do coração do Filho de Deus na terra. É por isso
que Jesus, ele não teve pressa em declarar essas palavras àqueles que estavam sentados ao monte. Ele traz vários assuntos. Ele fala sobre várias realidades. Ele fala sobre amar os nossos inimigos. Ele fala sobre casamento. Ele fala sobre o fundamento que devemos ter em cima de todas as coisas. Mas ele também fala de uma vida frutífera. Eu amo o convite que a palavra nos faz em sermos produtivos, em termos resultados. De algum modo, dentro da igreja cristã, em uma parcela é demonizado os resultados. É como se todo pragmatismo fosse do diabo. É como se as pessoas que têm ambições, anseios, elas não permeassem no coração de Jesus. Não há problema nos resultados, não há problema nos frutos, não há problema em realidade de crescimento. Só há problema quando tudo isso se torna maior do que a essência. O evangelho não é um evangelho que propõe miséria. O evangelho não é um evangelho que nos permite ficar de forma infrutífera. Não, você precisa produzir frutos na tua casa, no teu casamento, frutos de arrependimento. Você precisa construir na tua casa, a partir de um fundamento, realidade de crescimento. No seu ministério, no seu trabalho, no seu projeto de vida. A Bíblia nos convida a esse lugar. A Bíblia, ela nos permite plantar todos os dias, colher daquilo que nós plantamos, e por meio dos nossos frutos testemunharmos de que somos uma árvore boa, de que não somos uma mentira, de que não somos uma ilusão. É maravilhoso você ver um jovem crescendo e prosperando. É maravilhoso você ver uma família destruída e agora restaurada, eles crescendo, vivendo realidades maravilhosas para a glória do nosso Deus. É maravilhoso você ver alguém, às vezes a gente que está aqui na igreja, você vê uma pessoa chegando e hoje Deus usando essa pessoa. É maravilhoso ver pessoas tendo frutos, porque a nossa cabeça é programada quando falamos de frutos. Estamos falando de dinheiro? Não. Estamos falando de frutos. Estamos falando de frutos bons. Não estamos falando de frutos estragados. Não estamos falando de frutos que são inúteis, que não servem para nada. Estamos falando de uma vida produtiva, de resultados, de testemunhos, de experiências, de crescimento, do suor do seu trabalho, mas com fidelidade a Deus, crescendo em todas as áreas. Eu amo quando eu sento com um casal e eles declaram: pastor, sem dúvida alguma, dos 20 anos de casados, é a melhor fase do nosso casamento. Pastor, é o melhor momento que eu estou na empresa. Pastor, é o melhor momento que eu estou na igreja. Pastor, é o melhor momento que eu estou no meu pequeno grupo. Crescimento, produtividade. Mas a Bíblia, a mesma Bíblia
que nos convida a sermos frutíferos, é a Bíblia que nos convida a tomarmos alguns cuidados. Verso de número 15 diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Primeiro ponto: a nossa identidade filtra nossos ouvidos. Irmãos, quando você está firmado em Cristo Jesus, quando você sabe, e Jesus não precisa te provar mais nada, o que Ele fez na obra da cruz, e quando você sabe o que lhe aconteceu no seu poço de Jacó, ou no seu caminho de Damasco, a sua experiência de conversão, você não para ouvir qualquer coisa, você não deixa qualquer coisa te contaminar, você não deixa qualquer coisa entrar no teu coração, você não é levado por realidades que contaminam a nossa fé, você é firmado. Por que muitas pessoas começam muito bem e depois desistem, viram as costas para Deus e não querem mais, já foram tão envolvidas na igreja, agora são críticas da igreja? Por quê? Porque não tinham uma identidade firmada, porque não sabiam quem era em Cristo Jesus, aquilo que Deus o chamou para fazer, uma identidade de propósito, e essa pessoa passa e se torna infrutífera, e ela começa a declarar aquilo que está cheia no coração. Nossa identidade não tem nada que nos tire da presença de Deus, não tem nada que possa fazer de você um inimigo do Evangelho, não pode ter nada que faça de você um crítico de pessoas, alguém que deixa de amar o pecador, alguém que deixa de amar o processo de Deus na vida das pessoas, nada. Por quê? Porque a sua identidade firmada, ela filtra os seus ouvidos. Você não bebe de qualquer coisa mais. Você seleciona. Você seleciona as pessoas que você segue na rede social. Você seleciona os seus amigos. Você seleciona o que você lê, o que você ouve, o filme que você vê, a série que você assiste, os grupos que você deveriam estar. Cuidado. É por isso que o mundo está muito militante para todos os lados. Você se coloca dentro de uma bolha. Você não consegue perceber a beleza do todo. Nem todo mundo é totalmente ruim e nem todo mundo é totalmente bom. Você não consegue separar as coisas. Quando você tem ranço de alguém, você acha que essa pessoa é a pior, e você talvez declara até mesmo a morte dessa pessoa, mas você não consegue reconhecer que você é cristão e que o mesmo Deus que te ama essa pessoa. Você seleciona mais. Você não empresta os seus ouvidos para qualquer pessoa, para qualquer coisa, para qualquer realidade. Não. Qualquer pessoa que chega e fala meia dúzia de palavras, você acredita, sem ouvir o outro lado, sem ouvir a outra parte, sem orar, sem ouvir o próprio Deus, sem saber o que Deus quer. E a gente já começa a falar, e a gente já começa a declarar: não, eu oro para que os nossos ouvidos tenham mais filtros, eu oro para que a gente selecione mais, para que consigamos discernir quem é falso profeta. Eu oro para que o nosso coração seja tão íntimo
do coração de Deus, a ponto de quando uma palavra chegar nos nossos ouvidos, vamos dizer: essa não entra. Isso não é evangelho. O texto diz, e eu digo que aqueles que têm uma identidade, eles têm discernimento espiritual mais aguçado. Aquele que está solto. Nós vivemos uma realidade de pessoas soltas. Quem quer ser o líder? Não tem. Mas o que você faz? Nada. Mas qual é o horário do seu devocional? Qualquer hora. Eu não tenho um horário. Você já leu a Bíblia quantas vezes? Não sei. Você vai em qual culto? Qualquer um. Você entende o quanto a gente gosta desse lugar de liberdade e a gente começa a ficar solto? E é exatamente nesse lugar que os falsos profetas encontram espaço. É nesse lugar. É nesse lugar aonde a gente não quer prestar contas para ninguém. É nesse lugar aonde a gente não quer participar a nossa vida com mais ninguém. É nesse lugar aonde a gente gosta de ficar solto, aonde a gente não gosta de uma palavra sistemática no nosso coração. A gente não gosta de disciplina, não gostamos de uma realidade sistemática diante das obrigações e responsabilidades que devemos ter. É nesse lugar que o diabo encontra espaço e somos enganados. É nesse lugar. Você fica solto. Mas o texto, ele continua dizendo: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Segundo ponto, a comparação anula o seu propósito. Todo sentimento de querermos o que é do outro anula o propósito. Se nós servimos a um Deus que estabelece propósito, que tem destino para nós, o mesmo Deus que derrama conforme a sua vontade os dons sobre a igreja, o mesmo Deus que por sua soberania nos coloca em lugares diferentes, com pessoas diferentes, é o mesmo Deus que tem experiências diferentes e propósitos diferentes para cada um. E o texto diz: como que a gente pode colher uva de um espinheiro? Como que você pode querer o que é do outro? Como? Esse lugar de comparação, ele é demoníaco. Esse lugar de comparação, ele faz de nós pessoas infrutíferas. Toda comparação anula todo propósito de frutos bons, porque não é para comparar. O Evangelho não nos convida a esse lugar de comparação, mas esse lugar de satisfação. Que bênção que o outro está sendo usado por Deus, eu estou sendo usado na minha área. Que bom que o pastor está sendo usado lá no altar e o meu irmão está sendo usado lá no estacionamento. Que bênção que as minhas irmãs estão sendo usadas lá no Kids agora, com os filhos às vezes chorando e fazendo pirraça. E que bom que ao mesmo tempo os nossos intercessores estão dando volta no culto, sendo usados por Deus. Que bom. Ele está dizendo: cuidado com os falsos profetas, mas cuidado com a comparação. Ela te anula. Tem uma das coisas que eu não gosto,
Isso sempre acontece em todas as casas, é quando eu faço algo por um filho e o outro também quer. Não é porque deu para um, tem que dar para outro. Eu não estou dizendo de coisas pequenas. Você vai comprar um picolé, você não vai deixar 3 e um só chupando picolé. Vai ter um menino lá precisando de uma roupa, acabou, cresceu rápido. Aí porque você vai no shopping, compra uma roupa para ele, tem que comprar para as outras 3? Não existe isso. Você não está precisando, ele está. Está cheio de pai comprando seus filhos. Comprando para que ele não chore. Ao invés de ensinar que talvez haverá realidades que um vai receber e o outro vai vibrar porque o outro está recebendo. Mas haverá um dia, a sua hora vai chegar. A comparação faz de nós infrutíferos. O texto continua dizendo: a árvore boa não pode dar bons frutos. Perdão, a árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Terceiro ponto: existe juízo para os infrutíferos. Olha o que diz o texto: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, existe juízo para os infrutíferos. Se tem uma coisa que por meio de cada culto, de cada palavra que alcança o nosso coração, é nos levar a esse lugar de sermos frutíferos, irmãos. A igreja está estabelecida na terra para que ela seja frutífera. Quando a gente vê um batismo como aquele, que coisa linda! Estamos numa estação que você vê uma igreja fazendo um batismo e você não consegue vibrar, você não consegue celebrar junto com a igreja. A gente está numa estação que, como cristão, nós não somos usados por Deus para levar pessoas para o batismo. Imagina só se no batismo de abril, cada pessoa que está dentro desse auditório, só as que estão aqui, levar uma pessoa para o batismo. Nós vamos batizar mais de 3.000 pessoas, só as pessoas que estão aqui. E não é sobre número, é sobre frutos. Nós estamos chegando diante de Deus. Deus, o Senhor fez a sua parte, eu fiz a minha. Eu preguei o evangelho, o Senhor se revelou. O Senhor pediu para que eu cuidasse, eu cuidei. Espontaneamente ela está confessando publicamente Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pode fazer dela o que o Senhor quiser, Pai. Entende? Entende que alguém precisa dizer que existe um juízo para aqueles que são infrutíferos. E eu sou capaz de falar que os que mais falam são os que menos fazem. Nosso tempo está sendo gasto só em bater. O que mais você vê na internet? O cara bate, mas bate sem saber quem é. Bate sem saber a vida, o que está acontecendo por trás.
nunca fez um velório, nunca atendeu ninguém, nunca sentou no meio-fio, nunca levou um filho no acampamento para dormir no chão. Está batendo. Legal é bater. Vamos bater. Eu estava essa semana com o Dr. Robson e a doutora Raquel, e eles falando das ações. E ele disse para mim, falou: pastor, a última ação que nós fizemos foi no Recomeço. Fomos lá com a equipe do Lucas para falar sobre saúde, aferir a pressão dos nossos irmãos do Recomeço. Ele falou: eu nunca vi aquilo, pastor. Ele falou: glória a Deus pela vida do pastor Felipe. Isso a Globo não mostra. Ninguém mostra agora as nossas crianças tomando café. Mas vamos bater, vamos bater. É legal bater. Mas graças a Deus que a gente serve um Deus que é justo, soberano, onipresente, onisciente, que conhece tudo, que conhece todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esses dias eu recebi um áudio maravilhoso de uma irmã com todo o direito, e eu pedi perdão para ela. Ela perguntou sobre o fechamento aqui desses corredores. Falou: minha irmã, isso aqui não é um espaço VIP não. Você sabia que em vários momentos que o pastor Márcio estava pregando, já veio homens correndo aqui, até armados para batê-lo nele? Nosso culto é transmitido no mundo inteiro, as câmeras ficam aqui, se é aberto, vem uma criança, passa no meio, tropeça num fio, passa em frente à câmera, está sendo transmitido. O cara não consegue trabalhar direito, o pastor está ali pregando, pode dar uma diarreia nele, um pastor tem que subir, pegar o microfone. Quantas vezes nesse púlpito aqui o pastor Márcio teve princípio de infarto, o Dr. Robson cuidou dele, alguém teve que chegar aqui e acudir rápido. Ô pastor, eu não sabia disso. Obrigado por me explicar. Eu falei: irmã, eu que te peço perdão se gerou isso no seu coração. Acaba o culto, a maioria das pessoas vem na frente, normal. Os pastores estão aqui para... Pastor, mas os pastores não deviam estar no meio da igreja? Também estão. A matriz tem mais de 400 pastores, a gente só tem 130 lugares aqui, eu acho, na frente. Está tudo aí. Alguns estão aqui, outros estão aí. Mas minha irmã, eu prometo que a gente vai melhorar. Perdoe. O que eu quero dizer, irmãos? Até a nossa declaração de explicação demonstra os nossos frutos. Porque o nosso coração vai se enchendo de julgamentos, de realidade, sem saber o outro lado. E a gente começa a entrar diante desses falsos profetas que estão colocando fogo no parquinho, e aí a gente começa a entrar nesse mundo e vai perdendo a essência. Não, irmãos, não tem nada que pode sobressair do que a nossa vida com Deus, do que a essência no Evangelho, do que a beleza da igreja, aquilo que está por trás das cortinas. Um culto aqui é 2-5% do que a obra da igreja, que eu digo, a igreja orgânica. Gente,
Mas está tudo bem. O meu papel é esse. É por meio da palavra dizer: cuidado. Cuidado, porque quando você para de produzir para apenas arrancar os frutos, tem juízo. Tem juízo. E não é dessa terra. É por isso que o texto continua dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu direi claramente: nunca os conheci. Ou seja, quarto ponto, Deus não é convencido por um discurso, mas por um coração. Tem nada. Eu posso chorar, eu posso falar em línguas, eu posso rodopiar, a Isa pode subir aqui com a voz profética, nada que para Deus seja mais importante do que um coração quebrantado. Nada, 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 nada. Ele está dizendo: olha, tem falso profeta, tem gente de todo tipo dizendo que disse a vida inteira: Senhor, Senhor, mas eu não fiz, eu não aconteci, eu não trouxe isso, eu não trouxe aquilo. Deus está dizendo: ok, para mim isso não vale de nada. Seu coração continuou perdido, o seu coração continuou sujo, a sua intenção continuou errada. Você fez para a sua glória e não para a glória de Deus. Você não fez para que o meu nome fosse engrandecido, mas o teu nome fosse engrandecido. Ele disse. Agora, nós temos a tendência sempre de terceirizar. Viu fulano? De trazer a responsabilidade do texto, às vezes, só para os mais influentes e conhecidos. Não! A Bíblia é para todo mundo. Talvez você não está dizendo Senhor, Senhor, aqui no púlpito, mas na sua casa você está dizendo, e o juízo será o mesmo. O mesmo. Levantamos as nossas mãos e declaramos, cantamos. Chega durante a semana, trai a esposa. Chega durante a semana, empresta a língua para o cão. Deus está dizendo: não, esses eu não conheço. E chegamos à conclusão do texto que diz: e então eu direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quinto e último ponto, não é sobre conhecermos Jesus, mas sobre Ele nos conhecer. Alguns declararam: mas eu te conheço. Ele: mas eu não. Mas eu falei sobre você, mas eu não te conheço. Ou seja, o nosso esforço não está em conhecer Jesus, mas por meio do nosso coração fazer com que Ele nos conheça, e Ele veja a verdade, Ele veja a integridade, Ele veja a vida em nós, Ele veja a motivação correta, Ele veja um povo sendo transformado dia após dia, Ele vê um povo fiel, Ele vê um povo temente, Ele vê um povo quebrantado, Ele vê um povo arrependido, Ele vê um povo liberto. É isso que faz Ele nos conhecer. Ele está dizendo: eu não os conheço, só entra os que eu conheço. Mas eu te conheço, Jesus. Eu estava no culto.
Eu achava que era o Senhor. E ele diz: mas eu não te conheço. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. A minha oração é que sejamos discípulos que tenham frutos e frutos que permanecem. Você olha o irmão hoje, a irmã hoje, nós temos vários deles aqui na igreja. 50 anos atrás, passaram 50 anos, é a mesma pessoa, mesmo coração, mesma simplicidade, mesma humildade, mesmo serviço, mesma entrega, mesmo jeito. Ele passou luta, sim. A instituição errou com ele, talvez. Mas o coração dele no Senhor, a vida dele no Senhor, a motivação dele no Senhor. Eu não faço como para homens, eu faço para Deus. Eu faço para Deus. Eu amo os meus irmãos, eu respeito a autoridade dos meus líderes, mas eu faço para Deus. Eu faço para Deus, eu sirvo a meu Deus, eu entrego para Deus. Eu faço para a glória de Deus, eu vivo para a glória de Deus. Os meus filhos são de Deus, o meu casamento é de Deus, os meus recursos são de Deus. Eu sou um voluntário para Deus, eu sirvo na igreja para Deus. Eu trabalho no meu trabalho secular, mas é para a glória de Deus. Eu prego o evangelho de Jesus, eu faço para a glória de Jesus. Constância, frutos que permanecem, mesmo coração. É por isso que João capítulo 15 vai dizer: aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele. E que assim seja. Quantos entendem essa palavra? Se for para Jesus, você pode aplaudir. Se coloque de pé para a gente orar, por favor. Levante bem alto as suas mãos. Feche os seus olhos. O Senhor quer fazer de você um homem e uma mulher frutífero na sua presença. O Senhor vai te dar palavras. Você vai começar a produzir verdade no teu coração, frutos de arrependimento. No seu trabalho você vai fluir, você vai ver as pessoas crescendo, você vai prosperar financeiramente, Deus vai te honrar. Mas o seu coração não está nessas coisas. O seu coração está em Jesus, a sua motivação está certa, você está produzindo para a glória de Deus. Essa é a nossa oração.